Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre a recuperação de desertos, ou seja, vou pegar alguns exemplos de projetos que estão em andamento no mundo, que estão conseguindo não só conter a expansão dos desertos, assim como transformar áreas desertificadas em florestas e também áreas destinadas à agropecuária. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, essa aula se destina não só ao pessoal que vai fazer prova para o vestibular, assim como também fazer prova para a SpaceX. É um tema de grande relevância, uma vez que o meio ambiente tem sido muito abordado em questões de concurso. Então vamos começar falando aqui sobre a Grande Muralha Verde africana, que é um projeto que foi desenvolvido com o aval da ONU, que se estende por 8.000 quilômetros do Atlântico até o Mar Vermelho, por toda a extensão da borda sul do deserto do Saara. Esse traço verde que vocês estão observando aqui foi feito por mim, tá? Não é, na verdade, a Muralha Verde já constituída, apesar de que o projeto de reflorestamento está em andamento, já foram plantadas milhões e milhões de árvores, mas essa faixa fui eu que coloquei para mostrar a vocês o contexto desse projeto, que na verdade tem por objetivo não só conter a expansão do deserto do Saara, que em média estava avançando cerca de 6 quilômetros por ano em direção ao sul, incorporando milhões de hectares de terras agricultáveis ao deserto e deslocando as populações rurais para as cidades, aumentando dessa forma o número de refugiados ambientais. Sendo assim, um esforço conjunto está sendo desenvolvido por países africanos que possuem parte dos seus territórios localizados na região do Sahel, que é a borda sul do deserto do Saara, e sendo assim, a ideia de se criar uma muralha verde não é só com o objetivo de deter a expansão do deserto do Saara, porque a desertificação na região do Sahel não só gera impactos ambientais, assim como impactos sociais. É um dos fatores que, inclusive, contribuem para a propagação da fome naquela área. Então, a ideia não é só conter por conter a expansão do deserto do Saara. A Muralha Verde em si é uma barreira que possui 30 quilômetros de largura por cerca de 8.000 quilômetros de comprimento, cuja ideia é não só deter o avanço do deserto do Saara, como possibilitar a recuperação de áreas degradadas pelo processo de desertificação em curso na região. Sendo assim,
está sendo utilizada uma técnica bem simples para poder fazer a recuperação dessas áreas degradadas. Nós temos aqui essa imagem onde vocês podem observar o seguinte: uma espécie de meia-lua. Então repare que o solo é escavado, né? São várias meia-luas, praticamente uma do lado da outra, havendo um pequeno intervalo, onde a terra é parcialmente escavada. Então cria-se aqui uma barreira de contenção formada por terra e cascalho para evitar que a água se escoe rapidamente sobre o solo. Então, na verdade, essas meia-luas que formam essas pequenas barreiras de contenção da água têm por objetivo deter o avanço da água, o escoamento acelerado da água, possibilitando que esta se infiltre mais no solo, alimentando o lençol freático. Então, aqui nessas meia-luas, o que eles fazem? Eles começam a plantar e com isso eles vão recuperando essas áreas degradadas através do plantio de árvores espaçadas, que, fique bem claro, são árvores típicas da savana africana, que normalmente são árvores que possuem raízes de grande crescimento vertical e são bastante resistentes à seca, como por exemplo a acácia. E sendo assim, eles vão iniciando todo esse processo de recuperação da área degradada, revertendo o processo de desertificação e ampliando as áreas destinadas não só à criação de gado, como também as áreas destinadas ao cultivo de verduras, legumes, frutas, grãos e etc., aumentando a disponibilidade de alimentos e também contribuindo para fixar o homem na terra e trazer de volta parte daquela população que abandonou a área rural em função do processo de desertificação e, sendo assim, fixar parte dessa população que havia abandonado a região e fazer dessa área que estava sendo degradada uma área produtiva que não só ajuda a gerar renda, aumentar a produção de alimentos, assim como combater a fome e a subnutrição na região. Aqui eu vou mostrar a vocês, eu tenho um vídeo gravado especificamente sobre a muralha verde africana. Aqui é o Yakuba, né? Yakuba, que é um cidadão de Burkina Faso, que é um país da África Ocidental, que, podemos assim dizer, foi o grande pioneiro no desenvolvimento desse processo que acabou sendo não só abraçado pela ONU através da FAO, assim como pela Organização dos Estados Africanos, a União dos Estados Africanos, a Organização dos Estados Africanos, o que seja. Então, ele utilizou uma técnica bem primitiva, né, denominada ZAI, que também pode ser adotada em qualquer região em processo de desertificação no mundo, como, por exemplo, ocorre em áreas aqui do Nordeste do Brasil, em outras áreas, por exemplo, da América, áreas do continente asiático, Oceania e por aí vai. Então, a técnica ZAI, ela consiste em abrir buracos no solo e esses buracos são preenchidos com matéria orgânica, estrume animal, inclui-se aí as fezes humanas, então o esterco de origem animal, juntamente com restos de plantas, que a gente chama até de serrapilheira, são inseridos nesses buracos e vão preenchendo esses buracos com matéria orgânica para gerar os nutrientes necessários para que
as plantas que aí venham ser cultivadas possam ter um melhor desenvolvimento e, no caso das plantas destinadas à produção de alimentos, aumente a produtividade da terra. Então você pode ver aqui uma sequência de buracos. Esses buracos são preenchidos com adubação orgânica, que está disponível na natureza, e dessa forma ele conseguiu recuperar na sua pequena extensão de terra área que estava em processo de desertificação, e ele inclusive recebeu prêmio internacional na ONU, foi aos Estados Unidos, foi homenageado e tudo mais, e passou a ser, dentro do continente africano, o símbolo para implantação da Grande Muralha Verde, ou da Muralha Verde Africana, que é o maior projeto de reflorestamento em andamento no continente africano. É bom destacar que milhões e milhões de árvores já foram plantadas, que muitas áreas já passaram por um processo de regeneração, recuperação, e que o resultado obtido está sendo mais do que satisfatório, constituindo-se dessa forma no modelo que pode ser estendido para outras regiões do planeta. Aqui nós temos a Grande Muralha Verde da China, que é um outro projeto de reflorestamento, que é considerado o maior projeto de reflorestamento do mundo, tá? Esse projeto em si, aqui eu coloquei essa faixa verde, assim como eu fiz no slide anterior, eu coloquei aqui essa faixa verde, que é onde se concentra a maior parte do processo ou do projeto de reflorestamento que está em curso na China. A China, ela tem se esforçado não só no desenvolvimento de fontes de energia limpas e renováveis, é o país que mais investe, por exemplo, no desenvolvimento da energia solar, no desenvolvimento da energia eólica, assim como é hoje o país que mais investe em reflorestamento no seu território. Dezenas de bilhões de árvores já foram plantadas. Houve uma queda aqui do sistema, tá? Eu toquei aqui, houve uma queda. Então, dezenas de bilhões de árvores já foram plantadas aqui na região. Então, e até o ano de 2050, milhões de hectares de terra do território chinês estarão recuperados, ou seja, regenerados. Então, a ideia de se criar a Grande Muralha Verde, ligando o noroeste, porque essa muralha ela vai se estender para cá também, tá? A China ela tem 8 desertos, né? 2 são mais famosos. O deserto de Gobi, que pega aqui a Mongólia, não sei se através da imagem que está sendo gravada vocês poderão enxergar aqui uma linha amarela, que é a divisa da Mongólia com a China. Então o deserto de Gobi pega a China e pega a Mongólia. E aqui nós temos o deserto de Taklamakan, no extremo oeste da China, que são os 2 desertos mais famosos do país. Mas, na verdade, a China possui 8 desertos. Em outros desertos, o processo de reflorestamento também está em curso. Então, a ideia aqui não é só conter a expansão do deserto de Gobi, uma vez que o processo de desertificação ele avançou muito nas últimas décadas, incorporando uma grande quantidade de terras que até então eram agricultáveis, a um processo de degradação que gerou grandes preocupações para o governo chinês. Então, além de conter a expansão do deserto, a ideia de se plantar dezenas de bilhões de árvores na China, né, tem por objetivo também purificar o ar, ou seja, promover o sequestro de CO2. A China é o país que hoje mais emite CO2 na sua atmosfera, até mesmo porque a matriz energética chinesa é muito suja.
uma vez que eles dependem muito do carvão mineral, mais de 70% mais de 60% da matriz energética da China, ela depende do carvão mineral. Então a ideia também de se plantar uma grande quantidade de árvores passa pela necessidade deles atingirem a metas de redução das emissões de CO2 e, através do sequestro de carbono, promover a limpeza do ar na China, até mesmo porque os grandes centros urbanos industriais do leste da China estão hoje entre as cidades mais poluídas do mundo. E a expectativa de vida na China reduziu na última década em função, de acordo com os especialistas, da poluição atmosférica. Então, além da contenção do deserto, além também da limpeza, da purificação do ar, a ideia é ampliar, recuperar áreas que até então eram utilizadas no passado para a agropecuária e que foram engolidas pelo deserto, dando aos produtores rurais de volta essas terras para que eles continuem produzindo os alimentos que são necessários para abastecer o mercado chinês, lembrando que a China ainda é hoje o país mais populoso do mundo, sendo assim aquele país que mais necessita da produção de alimentos, uma vez que quase 1/5 da população do planeta vive no território chinês. Aqui nós temos também, para que vocês tenham uma ideia, uma área já recuperada. Isso aqui era deserto. Então a imagem está escura aqui, né? É porque ela foi tirada no momento de baixa claridade, mas aqui você percebe uma floresta que já ocupa uma área que estava em desertificação. Agora, aqui você tem uma tempestade de areia, que essas tempestades de areia que eram muito comuns, ainda são, né? Na primavera, início do verão, na China centro-setentrional, resulta dos fortes ventos que sopram do oeste e do norte da China, trazendo, né, a poeira do deserto de Gobi e dos demais desertos encontrados no país. Então, o reflorestamento também é importante para reduzir a incidência dessas tempestades de areia, que atingem áreas urbanas e causam danos, né, prejuízos, né, inclusive colocando em risco a saúde das pessoas. E em função da ampliação do reflorestamento, da contenção do deserto de Gobi e também da contenção do processo de expansão de outros desertos encontrados no território chinês, a intensidade dessas tempestades de areia tem diminuído na China. Não só a intensidade, como também o número de tempestades de areia tem diminuído no país. Aqui nós temos o reflorestamento na Índia, que pode se chamar muralha verde, entre aspas, da Índia. Aqui você tem uma área desértica que está entre a Índia e o Paquistão, que é um país localizado aqui do lado, que é o deserto de Char. Então, o processo de degradação dos solos na Índia também já atinge quase 1/3 das terras agricultáveis do país. Então, o deserto de Char ele vem aumentando tanto no Paquistão como também na Índia. E os dois países, aqui eu estou falando mais especificamente da Índia, mas os dois países estão investindo na contenção do deserto e na recuperação das áreas que foram degradadas e incorporadas ao deserto através de um amplo programa de reflorestamento. Essa imagem aqui do lado de indianos levando mudas de árvore se deve a uma ação realizada até alguns anos atrás, em que a Índia conseguiu bater, na época, o recorde mundial, plantando em um único só dia 50 milhões de mudas de árvore. Então imagina você conseguir plantar
50 milhões de mudas de árvore em 12 horas. Quando eu falo dia, é porque é o período diurno, você não planta árvores durante a noite. Então, esse recorde foi batido pelos indianos, e isso tem estimulado até outras ações em várias partes do mundo, até aqui na América do Sul, na região dos altiplanos bolivianos, né, por exemplo, né, nós tivemos uma ação parecida. Lá no Peru nós tivemos uma ação parecida, né, que é um dia que se movimentam para o plantio de árvores. Na Etiópia, no continente africano, nós tivemos um movimento nesse sentido que também conseguiu, em 12 horas, plantar algumas dezenas de milhões de mudas de árvore. Então, são ações que têm por objetivo não só conter a expansão dos desertos mundo afora, assim como recuperar áreas agrícolas degradadas pelo processo de desertificação, criando as condições necessárias para o aumento da produção agropecuária, que é vital para a alimentação da população. Lembrando que a Índia é o país que detém a segunda maior população mundial, só fica atrás da China, e de acordo com as estimativas, a população indiana irá ultrapassar a população chinesa até a metade desse século. Então, essa muralha verde indiana, como é chamada, ela tem mais de 1.400 quilômetros de extensão por 5 quilômetros de largura, onde se pretende plantar aqui, já está em curso todo esse projeto, algumas bilhões de mudas de árvores, como forma de conter a expansão do deserto de Chad e também regenerar áreas degradadas, possibilitando assim o aumento da produção agropecuária e também, né, contendo a expansão do deserto. E é bem provável que no futuro eles ampliem essa faixa de reflorestamento para ampliar também as áreas de cultivo, incorporando áreas do deserto ao processo de produção agropecuária. Aqui nós temos, né, agricultura irrigada no Vale Delta do Rio Nilo. Aqui é o Delta do Rio Nilo, né, que é o mais importante rio da África, um dos maiores rios do mundo. Vocês reparem aqui pela cor verde, né, e aqui você tem o deserto do Saara, aqui você tem a região do Sinai, que também pertence ao Egito. Aqui você tem o Mar Vermelho, e aqui você tem essa linhazinha que margeia, né, com uma corzinha verde, que não sei se vocês conseguirão perceber. Aqui é o Canal de Suez, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo, enfim. E aqui você tem, né, essa faixa verde margeando o Rio Nilo, que se abre aqui no delta. Lembrando que o delta é um tipo de foz onde um rio lança suas águas no mar através de vários canais. Então, aproveitando a existência de canais naturais dentro do delta do Nilo, o governo egípcio vem investindo na ampliação da área irrigada e, dessa forma, está conseguindo, né, recuperar áreas desertificadas para o processo de produção agropecuária. Então você pode perceber, inclusive aqui, que a irrigação ela está avançando na direção oeste do Egito, e aqui também você pode perceber que a irrigação está avançando em direção ao Canal de Suez, e nos próximos anos essa área irrigada será bem maior. Aqui você tem a imagem, né? Essas palmeiras aqui são tamareiras, que é um produto muito cultivado lá no norte da África, no Oriente Médio, né? Uma palmeira que se adapta bem a essa região desértica. Aqui você tem o Rio Nilo, e aqui você tem a agricultura irrigada no Vale do Rio Nilo. Então o Egito, graças ao Rio Nilo, ele consegue, né, ter uma boa produtividade agrícola, uma boa produção agrícola, que não só atende às demandas do mercado interno egípcio, assim como gera produtos exportáveis, inclusive para o mercado comum europeu e demais países da União Europeia. Mercado comum europeu, União Europeia,
são termos similares. A gente chama hoje de União Europeia porque o MCE mudou de nome em 1991, quando foi assinado o Tratado de Maastricht. Então, vocês podem perceber, né, que, né, parecido com o coração, aqui você tem um lago, né? A irrigação avançou. Daqui a pouco essa área aqui estará conectada ao Vale do Rio Negro, totalmente conectada, né? Porque eu tenho acompanhado as imagens de satélite e quando eles atualizam essas imagens, você percebe que o sistema ou a área incorporada à irrigação, ela se ampliou. Então, aqui nós temos também o combate à desertificação no Oriente Médio. Há algum tempo atrás, 2021, a Arábia Saudita e outros países do Oriente Médio anunciaram um amplo programa de reflorestamento, quando se prevê o plantio de 50 bilhões de mudas de árvore. Bilhões! Que é um projeto de reflorestamento bastante audacioso, até mesmo porque o clima ali no Oriente Médio é predominantemente desértico. Aqui você já vê, né, o plantio de árvores no deserto da Arábia Saudita, o deserto de Rubi al-Khali, que é o principal deserto da Arábia Saudita, onde eles estão conseguindo, através da captação da água contida no lençol freático, né, irrigar a superfície do solo e dessa forma plantar árvores. E aqui você tem a agricultura através de pivô, formando círculos. Esses círculos, inclusive, eles podem ser vistos através de imagens de satélite, onde os sauditas, por exemplo, cultivam variedades de grãos e até mesmo algumas variedades de frutas. Agora, muito que se fala é que ali na Península Arábica, por exemplo, o regime de chuva é muito irregular. É uma das regiões mais secas que existem no mundo, né? E apesar de existir também na região um grande aquífero com água doce propícia à irrigação, o que os ambientalistas alegam que a exploração desse aquífero está sendo feita de forma equivocada, e a previsão é que por volta de 2050, 2060 ou 2070, esses reservatórios subterrâneos já não tenham condições de sustentar a agricultura no deserto ou as áreas que foram reflorestadas. Agora, existe também aquela questão, né? Ora, a partir do momento que o governo da Arábia Saudita inicia um amplo programa de reflorestamento, só na Arábia Saudita serão plantadas 10 bilhões de árvores. E boa parte dessas árvores serão cultivadas nas montanhas que se encontram no oeste, inclusive a região que está bem colada ali ao Mar Vermelho, que é uma região que no verão tem um índice de chuvas até satisfatório, similar ao índice de chuva do sertão nordestino. Então, se eles estão ali iniciando um processo de recuperação das encostas, reflorestamento, a gente sabe que através do processo de evapotranspiração, a umidade do ar na região vai aumentar. Então, a tendência com o tempo é que o índice pluviométrico cresça em algumas áreas da Arábia Saudita e também ali da Península Arábica, criando assim as condições necessárias para que, através do aumento do fluxo de água, você tenha uma realimentação desses lençóis subterrâneos, evitando dessa forma o seu esgotamento. Agora, eu tenho acompanhado alguns trabalhos que estão sendo feitos lá na Arábia Saudita, como, por exemplo, a construção de microbarragens de pedra para conter a velocidade de escoamento superficial da água da chuva, de forma a fazer com que essa água se infiltre no solo e realimente os lençóis subterrâneos, os aquíferos existentes dentro do país. Agora, o processo de reflorestamento e também a expansão da agricultura nos desertos ali do Oriente Médio não se resume única e exclusivamente à ideia de se explorar indefinidamente até o seu esgotamento os lençóis subterrâneos. Alguns desses projetos eles estão vendo
dentro de um princípio de sustentabilidade, através da recuperação de áreas que estão sendo transformadas em florestas, e dessa forma, floresta é fábrica de chuva, quer queira, quer não, onde tem floresta chove mais, e isso fará com que o aumento do índice pluviométrico também contribui para a recuperação de lençóis freáticos que estão em processo de esgotamento. Eu acredito no sucesso desse projeto que está em andamento não só na Arábia Saudita, como em outros países do Oriente Médio. Os sauditas, eles querem reduzir em 60% as suas emissões de CO2 na atmosfera e ajudando dessa forma a combater os problemas derivados da poluição atmosférica, que, por sua vez, é responsável indiretamente pelo aquecimento global. Indiretamente porque tem outros fatores que também contribuem para o aquecimento global. Então aqui nós temos, né, a agricultura, e lá em Israel, o reflorestamento e a agricultura. Aqui você vê uma encosta lá em Israel, que não era florestada, hoje está coberta por uma floresta. Você tem o sul de Israel, por exemplo, o sul não, perdão, ali aquela região localizada mais para o lado do Líbano, né? Vamos dizer assim, o nordeste de Israel, podemos assim melhor dizer, onde o processo de reflorestamento ele avançou nas últimas décadas, e muitas áreas que estavam degradadas pelo desmatamento, pela ocupação irracional do solo, foram regeneradas. Então você tem hoje, em vários pontos da região norte e noroeste, nordeste de Israel, florestas que foram plantadas, recuperando assim áreas degradadas. Assim como você tem também no deserto de Negev, a transformação do deserto em áreas agrícolas. Aqui você tem essa imagem do deserto de Negev, onde é possível perceber a agricultura se expandindo pela área do deserto, até mesmo porque lá em Israel eles utilizam muito a técnica do gotejamento, né, que é uma técnica de uso racional da água, de forma a poder, né, se apropriar de áreas que estavam desertificadas, transformando em áreas agrícolas altamente rendáveis. Então, Israel é um país que tem sido citado como exemplo de ter conseguido vencer a questão da desertificação, reduzindo inclusive a superfície desertificada dentro do país, transformando grandes áreas em áreas agricultáveis que estão gerando riquezas para o Estado de Israel, e também, né, o esforço do governo israelense em promover o reflorestamento de áreas que no passado bem longínquo eram cobertas por florestas. Então aqui, moçada, eu trabalhei com alguns exemplos de ações que estão sendo desenvolvidas no mundo que têm dado resultado no combate ao processo de desertificação. Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe lá a sua pergunta na parte dos comentários. Aqui, mais uma vez, eu deixo disponibilizado meus grupos lá no Facebook, onde vocês podem ter acesso aos PDFs com a matéria. Não só a matéria, tem PDF com provas comentadas, PDF com bancos de questões, inclusive bem atualizados. Há pouco tempo atrás, há 2, 3 semanas atrás, eu postei 2 novos bancos de questões nesses grupos. Então, tudo isso para dar a vocês o suporte necessário para que tenham a melhor preparação. Estamos chegando aqui na reta final da preparação, então vamos dar aquela pegada firme, porque o meu desejo, o desejo do canal Geogênio, é que vocês realizem seus sonhos. Muitos de vocês eu não conheço pessoalmente, uns eu conheço porque são meus alunos. Mesmo estando aposentado, eu estou na ativa ainda, dando aula numa grande rede de ensino no Brasil, em turmas preparatórias. Então, espero que vocês, né, consigam
através desse suporte que eu estou fornecendo, ter uma melhor preparação e, logicamente, alcançar o objetivo de cada um, que é passar nos concursos que venham fazer ao longo das suas vidas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!